Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. A paz esteja com todos, amém? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Glória a Deus. Podemos ler? Amém? A minha nova versão internacional e a palavra de Deus fala assim, querido: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e já. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém. Fecha aí os seus olhos. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer o privilégio de ministrar a tua palavra. Eu quero te pedir, meu Pai, assim como sempre, que o Senhor possa falar em nossos corações. Eu quero te pedir, meu Pai, que essa palavra, meu Senhor, que ela chegue como uma flecha em nossos corações. E que nesta noite nós venhamos sair daqui de maneira diferente que na qual nós entramos. Em nome de Jesus eu quero te pedir, mostre-nos a verdade, Pai. Queremos ouvir a tua verdade e somente a tua verdade em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Você pode se sentar, ficar à vontade aí. Glória a Deus. Queridos, antes de começar, eu quero te pedir encarecidamente que absolutamente nada tire a sua atenção da palavra de Deus. O Senhor, Ele quer falar conosco, Ele preparou esse momento para que você possa ter um insight diferente na sua vida, que você saia daqui diferente, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Os que já conhecem um pouquinho da história, da doutrina da Igreja do Evangelho Quadrangular, sabem que esse é o nosso, eu diria, o nosso versículo ou slogan, né? Esse é o nosso tema. Mas nós ainda não chegamos no mês de novembro, em nossas comemorações anuais. Então hoje eu não quero falar apenas da Igreja Quadrangular. Aliás, eu quero falar do dono da Quadrangular, Jesus Cristo de Nazaré. Recentemente eu preguei esse sermão em um aniversário, e é isso mesmo, um aniversário, porque onde formos chamados para falar do amor de Deus, nós vamos, e é sempre um prazer. E aniversário tem tudo a ver com o tempo, né? Com a rápida passagem do tempo, e como esse ano tem passado rápido, né? Como 2022 tem passado rápido. Nós já estamos em outubro, falta só 2 meses para acabar o ano. E eu acho mais interessante nesse versículo de Hebreus é que ele fala do tempo e como Jesus Cristo, ele transcende esse tempo que nós conhecemos como passado, presente e futuro. E eu confesso aos irmãos que eu gosto muito de falar do tempo. Para falar a verdade, eu acho que eu gosto mais do passado. Gosto muito de história, gosto muito de relembrar. Eu sou muito nostálgico. A minha irmã, ela costuma dizer, o Fabiano lembra de cada coisa, e é verdade. Eu lembro de muitas situações, inclusive aqui na igreja. Os mais antigos devem estar se recordando como esse menino era terrível, não é? Como esse menino era triste. Já são mais de 30 anos, né, que nós estamos na Igreja Quadrangular do Oliveira, e quanta coisa mudou por aqui, não é? As paredes já foram de todas as cores da aquarela, não é? O altar, ele era à minha direita,
e ele era de madeira, não dava nem para dar uns pulos, porque a gente podia afundar. O baterista, ele não ficava dentro dessa jaula, mas agora a gente prefere mantê-los dessa forma. A cabine de som era à minha esquerda, agora ela é lá no fundo. E esse painel aqui, ó, ele já foi pintado, ele já foi desenhado, né? Ele já recebeu uma textura linda, roxa. E hoje ele é de madeira. Eu acho que a melhor fase dele é agora. É ou não é, pastora? E quanta coisa mudou, né? O quanto nós mudamos e o quanto nós melhoramos. Eu ouvi um glória aí pela chapinha. Eu ouvi um glória pela progressiva, né? Não, nem é mais isso, né? Isso está fora de moda. A moda agora é a transição. Cabelos naturais, não é? Eu tô louco para fazer uma transição também. Uma transição da barba para a superfície, que ela tá ficando um pouco mais rala. Só que a despeito do tempo, a despeito das coisas ou das pessoas, o texto de Hebreus nos revela que Jesus Cristo é imutável. Ele não muda, ele é o mesmo no passado, no presente e será eternamente. Mas além desta, será que tem alguma outra lição que nós podemos tirar desse texto? É evidente que sim. Fica comigo e é isso que nós vamos analisar nessa noite. Amém, meus queridos? Então, só para te dar um panorama a respeito do livro de Hebreus, que aliás não é um livro, é uma carta, é uma epístola, e até hoje nós desconhecemos a sua autoria. Nós não sabemos quem é o autor da carta aos Hebreus. Alguns acreditam que foi Paulo, outros dizem que é Apolo, Barnabé ou Priscila. A lista é muito grande, só que ainda não existe um consenso. Mas o que nós não podemos negar é que, independente de quem seja, independente de quem escreveu a carta aos Hebreus, este conhecia muito bem as Escrituras e Jesus Cristo. Com certeza era uma pessoa muito íntima da palavra de Deus. E a carta aos Hebreus, queridos, ela foi escrita muito provavelmente para um grupo de judeus que viviam na Itália, na Ásia Menor e na Grécia, por volta de 67 depois de Cristo. E alguns estudiosos vão dizer que a carta aos Hebreus é um esboço de uma pregação. É como se o autor tivesse uma transliteração de tudo aquilo que ele pregou ao longo da sua vida. E dentre todas as mensagens da carta aos Hebreus, talvez a que chame mais atenção, talvez a que nos tenha mais destaque, é que não há nada nem ninguém que seja maior que Cristo Jesus. Não há nada e nem ninguém que seja mais valioso que o seu sacrifício por nós. E o capítulo 13 de Hebreus, esse capítulo que nós lemos o versículo, ele é a conclusão do texto. Então o autor, ele fala sobre diversos temas. Ele fala sobre a piedade, ele fala sobre o amor fraternal, ele fala de hospitalidade, ele fala até de casamento. E finalmente ele diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Esse texto, ele deixa muito claro esse atributo do Senhor Jesus, esse atributo imutável, ou seja, ele não muda, ele não sofre alterações. Jesus Cristo não é uma metamorfose, e ele inclusive é o mesmo de ontem, ele é o mesmo do passado. E eu quero então começar com este Jesus do ontem. Quero falar um pouquinho do passado. Eu quero falar do Jesus do ontem. E eu considero o ontem o Jesus que veio ao mundo como homem, como carne e osso, assim como eu e você. A história de Jesus, para você que ainda não conhece, é uma linda história, e ela é contada em 4 livros. 4 livros biográficos a respeito do Senhor Jesus. O primeiro deles é Mateus.
Mateus, que era chamado de Levi, ele era um judeu, ele era o chefe dos odiados cobradores de impostos. Um dia Levi encontrou com Jesus e Jesus mudou a vida dele. O segundo é o Marcos, também conhecido como João Marcos. Ele era muito amigo de Pedro e, com base nos relatos de Pedro, ele foi o primeiro a desenvolver um relato sobre a vida de Jesus. Eu fico imaginando ele andando com Pedro e Pedro falando igual uma matraca, falando tanto que Jesus tinha mudado a vida dele. E o terceiro livro, a terceira biografia de Jesus, é o livro de Lucas. Terceiro evangelho. E quem era Lucas? Lucas era um médico, era um historiador, era muito amigo de Paulo e um jornalista muito mesmo dedicado. E ele fez uma minuciosa investigação a respeito do ministério de Jesus. E o quarto evangelho é o evangelho de João. O João foi testemunha ocular do ministério de Jesus. Ele viu tudo que Jesus fez. Ele era um dos mais chegados. Quando você lê o evangelho, você percebe que Jesus fala muito. Ele fala muito e leva muito Pedro, Tiago e João. E João talvez fosse um dos mais novos, talvez tivesse cerca de 14 anos quando começou a acompanhar Jesus, e ele é conhecido como o discípulo do amor. Infelizmente hoje eu não vou poder me ater a todos esses detalhes registrados nesse texto, porque nós não temos todo esse tempo, e só até meia-noite é muito tempo, é muito pouco tempo para nós falarmos de tudo isso. Mas o Jesus de ontem, o Jesus humano, ele veio ao mundo com uma missão. Eu quero que você guarde isso. O Jesus Cristo humano, aquele que veio ao mundo em carne e osso, assim como eu e você, ele veio ao mundo com uma missão. Me pergunte, qual missão, Fabiano? Não, mais alto, qual missão, Fabiano? A linda missão de nos apresentar o Pai. Mas Fabiano, desde Adão e Eva, o mundo já não conhecia o Pai, não. Até Jesus, os israelitas, e no tempo de Jesus eles já eram conhecidos como judeus, eles conheciam o El Shaddai, eles conheciam o Adonai, eles conheciam o Yahvé, conheciam o Senhor dos Exércitos. Mas Jesus ele veio ao mundo para mostrar que aquele Deus temível, aquele Deus terrível nas batalhas, Ele é Pai, e Ele é o nosso Pai, amém? Então, além de todas as lições que Jesus nos ensina no Evangelho, se você prestar atenção, Jesus ele sempre vai demonstrar este relacionamento com Deus, esse relacionamento entre pai e filho, esse relacionamento entre Deus e Ele. Você quer um exemplo? Quando Jesus ele foi batizado e ele saiu da água, naquele momento os céus se abriram e o Espírito de Deus desceu como uma pomba repousando sobre ele. E Mateus capítulo 3, versículo 17 vai dizer: então uma voz dos céus bradou: este é o meu filho amado, em quem me agrado. O Rodolfo Abrantes, ele diz que esse é o único relato na Bíblia que diz que o céu se abriu, e não há nenhum outro relato que diz que o céu se fechou. Então dá um glória a Deus, porque tem um céu aberto para você nessa noite. E essa voz só poderia ser do Pai, reforçando que Jesus é o Filho. Amém? Outro exemplo, quando Jesus ele foi ensinar o povo a orar, em Mateus capítulo 6, versículo 9, ele diz assim, ó: vocês orem desta forma: Pai nosso que estás nos céus, reforçando que Deus, o Deus que está nos céus, Ele é Pai e Ele é o nosso Pai, amém? Quando Jesus ele vai contar uma parábola para melhor explicar do seu reino, Lucas capítulo 15, versículo 11 vai dizer: um homem tinha 2 filhos, onde mais uma vez Jesus reforça esse relacionamento. E é por isso que João ele vai dizer, ele nos orienta
no capítulo 1, versículo 12: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso é muito lindo, querido. Eu não sei o que você sente quando você ouve isso, mas ele diz: aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então escute bem, você pode até ter sido órfão de um pai falecido, você pode até ter sido órfão de um pai vivo, mas ausente, mas Jesus, ele veio ao mundo nos mostrar que você tem um pai, e ele é grande, e ele é poderoso. E esse é o Jesus de ontem, o Jesus do passado, aquele que veio nos mostrar que nós temos um pai. Amém? Agora eu quero falar um pouquinho do Jesus de hoje, o papel de Jesus no presente. Se você ler o primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, você vai perceber que lá tem um pequeno resumo a respeito de Jesus. Ele conta sobre tudo que Jesus começou a fazer e tudo que Jesus ensinou. Ele fala sobre o sofrimento de Jesus, e ele conta que Jesus apresentou-se aos discípulos. Após todo aquele sofrimento, Jesus, ele se apresenta aos discípulos com provas indiscutíveis, provas irrefutáveis de que ele estava vivo. Jesus apareceu aos discípulos por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. E daí Atos fala também a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo que seria derramado, e fala o seguinte: permaneçam em Jerusalém, porque vocês serão revestidos com o Espírito Santo. E o texto diz que, tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Então, neste momento, Jesus, ele é assunto aos céus, Jesus é elevado aos céus. E agora, no presente, à destra do Pai, Jesus Cristo, ele tem um papel extremamente importante para nós. Esse papel está registrado em 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. Não precisa abrir, que eu vou ler para você. O texto diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhe essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Amém? Então entenda bem, João não está incentivando ninguém a pecar, pelo amor de Deus. Isso não é um incentivo, não é uma carta branca para você pecar. Mas ele sabe que assim como ele, nós somos seres humanos. E infelizmente o pecado é inerente à vida humana. O pecado, ele faz parte da vida humana. Então João, aquele conhecido como discípulo do amor, aquele que reclinava a cabeça sobre os ombros de Jesus, ele diz assim, ó: escrevo essas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Fabiano, me diz aí, o que é um intercessor? Bom, você já deve ter visto um júri, onde alguém deveria ser julgado, né? Nós temos essa lembrança mais em filmes americanos, com uma sala, aquela sala com móveis de madeira, talvez cerejeira, muitas pessoas assistindo aquele júri, e um juiz, que é o mais importante daquela sala, aquele que exerce a maior autoridade, em uma plataforma alta, né? É assim que o juiz fica, em uma plataforma alta, ouvindo ambos os lados. Uma coisa que eu aprendi com a pastora é que toda a história tem dois lados, não é? E esse é o papel do juiz.
ele tem que ouvir os dois lados. Então, de um lado tem um promotor. Esse promotor, ele é o responsável pelas acusações. Ele é chamado advogado de acusação. Ele também é um intercessor, mas ele é responsável por acusar. Só que do outro lado nós temos o réu. O réu é aquele que é acusado pelos crimes cometidos. E ao lado do réu a gente tem um advogado. E esse advogado é aquele que se coloca entre a acusação e o juiz, e ele intercede por misericórdia. Esse é o papel do advogado de defesa. Então, nesse júri, nós já sabemos que o réu é culpado. Sem sombra de dúvida, o réu, ele é culpado. Esse não é um daqueles casos de injustiça, de alguém sendo acusado por algo que não cometeu. Não. Aqui, o réu, ele é culpado. A gente não tem nenhuma dúvida. O réu, ele é culpado. Nesse júri, nós já sabemos que o réu falhou, ele caiu, e ele é totalmente responsável pelos seus crimes. Ele é totalmente responsável pelos seus atos. E daí eu fico imaginando o acusador dizendo: ele tem que pagar. Ele pecou, a culpa é dele, ele merece a pena de morte. Mas do outro lado vem o advogado dos advogados, com poder e grande glória, dizendo: ele não vai pagar nada, porque todo o preço já foi pago. Eu, Jesus Cristo de Nazaré, eu já paguei por tudo. E em Colossenses 2,13, Paulo vai dizer: ele nos perdoou de todas as transgressões. Ele nos perdoou de todas as transgressões. E ele cancelou a escrita de dívida. Ele cancelou a escrita de dívida. E o mais lindo, que desta condenação, e que nos era contrária, ele removeu, pregando-a na cruz do Calvário. Esse é o papel de Jesus Cristo no presente. Ele é o seu advogado. Fabiano, mas estão me acusando. Não importa, a dívida já foi paga. Se no céu tivesse um SPC, Jesus riscou. Ele riscou, e agora você é livre. E se você ainda não é, você pode ser, porque ele já pagou. Amém? E esse é o papel de Jesus no presente. Ele é um intercessor, um advogado totalmente capaz, totalmente suficiente. E eu falo suficiente porque se você tem Jesus, você não precisa de mais nada. Fabiano, mas estão me acusando. Fabiano, mas o mundo não me entende. O mundo não entende mesmo, querido. Mas Jesus Cristo, ele te entende. Ele é o seu advogado. Amém? E agora, por fim, o texto diz que ele é o mesmo e será para sempre. Você pode glorificar ao Senhor? É o mesmo e será para sempre. Então nós vamos considerar o para sempre como o futuro, tá bom? Para sempre é o futuro. E o que a Bíblia nos diz em relação ao futuro? Tem um texto que eu gosto muito, e com certeza você já me viu falando desse texto, e hoje eu vou ser repetitivo de novo, mas isso não tem problema. Quanto mais nós repetirmos a palavra de Deus, mais ela ficará fixada em nosso coração. O texto está registrado em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Fala assim, irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Sabe quando nós perdemos uma pessoa muito querida? Sabe quando a gente perde uma pessoa que a gente ama muito?
Aqui Paulo está dizendo para não ficarmos desesperados, porque nós somos o povo que tem esperança. Nós somos o povo que tem esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta. E junto com ele levará os que morreram crendo nele. Então aqui Paulo está dizendo, para os que morreram com Jesus, ainda há esperança. Preste atenção. Aos que morreram com Jesus, ou aos que morrerão com Jesus, não acabou. Há esperança. Há esperança. Você percebe isso? Há esperança. Tudo que nós passamos nessa vida não vai acabar aqui, porque há esperança. A nossa recompensa não está aqui, a nossa recompensa está no futuro. Há esperança. E aí o apóstolo Paulo continua, ele diz: de acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Ah, que coisa linda, querido. Se você é crente e você não se alegra com isso, você tem um problema, porque isso é lindo demais. E é isso que nós pregamos. Essa é a nossa esperança. Ah, hoje foi eleição, eu tenho esperança no Lula. Ah, eu tenho esperança no Bolsonaro. A nossa esperança está em Jesus. E Paulo, ele finaliza assim: aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Aqui, meu querido, eu quero chamar a sua atenção para o verbo que o apóstolo Paulo utiliza. Ele diz assim, ó: então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. Então é interessante, é muito interessante, que o apóstolo Paulo, ele utiliza a primeira pessoa do plural. Ele utiliza o nós. Isso quer dizer que o Paulo se inclui. Paulo se inclui no texto. Ele fala: nós seremos levados com ele. Então, só para você ter uma ideia, o apóstolo Paulo, ele era contemporâneo do Senhor Jesus. Ele nasceu na mesma época do Senhor Jesus. Alguns acreditam que o apóstolo Paulo seja apenas 5 anos mais jovem que Jesus. Só que o apóstolo Paulo, há cerca de 1970 anos atrás, ele já acreditava que Jesus voltaria no seu tempo. Ele vivia a acreditar que Jesus podia voltar a qualquer momento, inclusive enquanto ele ainda estivesse vivo. Então preste atenção, Paulo está preso, mas ele ainda está achando que Jesus vai voltar para ele. Paulo está pregando, mas ele ainda está achando que Jesus vai voltar no tempo dele. Paulo está desmascarando os mágicos da época, mas ele está acreditando que Jesus vai voltar no tempo dele, porque cada passo que Paulo dava, ele pensava: Jesus pode voltar a qualquer momento. É por essa razão que o cristão da igreja primitiva, ele não cumprimentava as pessoas assim, ó, paz do Senhor. Ele não falava paz de Deus. Ele falava assim, ó, Maranata. Ele falava Maranata. Porque Maranata quer dizer que Jesus, ele veio. Ou Maranata quer dizer que Jesus virá. Ou Maranata quer dizer, ora vem, Senhor Jesus.
Então cada cumprimento era uma expectativa de que Jesus ia voltar. Cada cumprimento eles estavam achando, Jesus pode voltar a qualquer momento. Sabe o que Paulo nos ensina? A vivermos trabalhando e com esperança, aguardar a volta do Senhor Jesus. E a gente tem que falar igual Paulo. Nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E o para sempre, Fabiano? E o para sempre que você começou a falar? Está no verso 17, ele diz assim: e assim estaremos com o Senhor para sempre. E é isso que vai acontecer. O mesmo Jesus de ontem, de hoje e de eternamente será o autor de todas essas maravilhas. Glorifica o nome do Senhor, glorifica o nome dele, porque ele merece. E para concluir, hoje então, eu quero que você saia com isso na cabeça. O Jesus de ontem é aquele que nos apresentou o Pai. Ele nos salvou, Ele nos apresentou o Pai. E que hoje nós não precisamos mais de um véu nos separando do Santo dos Santos. Porque Jesus, Ele rasgou o véu. E não há mais separação. Lição 2. O Jesus de hoje é aquele que advoga a nossa causa. Sabe quando você tem medo de andar ou de falar qualquer coisa? Eu tenho medo de cair, eu tenho medo de pecar. Fique tranquilo, porque Jesus Cristo é aquele que vai te advogar. E Ele não precisa de mais ninguém. Ele é suficiente para te ser o intercessor junto ao Pai. Amém? E por fim, o Jesus do futuro. Parece até nome de filme, né? Jesus do futuro, né? O exterminador do futuro. O Jesus do futuro, o Jesus do para sempre, é aquele que virá com poder e grande glória para buscar a sua igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. A verdade é que todos nós estamos envelhecendo. E a idade nos muda. Todavia, Jesus Cristo, Ele permanece o mesmo, ontem e hoje e para sempre. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Você pode levantar, você pode aplaudir o nome do Senhor, você pode glorificar o nome dEle. Aleluia. Glória a Deus. Que felicidade. Fala assim para o seu irmão: que felicidade. Eu estou alegre hoje. Hoje nós vamos sair daqui mais alegres, para cima. Porque Jesus, Ele nos mostrou o Pai. Porque Ele é o nosso advogado. E que nós temos esperança. Eu tenho esperança que os próximos 4 anos vão ser maravilhosos. Não, eu tenho esperança que eternamente vai ser maravilhoso. Porque eu creio em Jesus. E agora eu quero te fazer um convite. A você que ainda não conhece Jesus, a você que está afastado dos caminhos do Senhor Jesus, eu quero te dizer que Jesus, Ele tem uma proposta para te fazer. Ele quer te mostrar o Pai. Ele quer te mostrar o Pai nessa noite. O mês de setembro, ele acabou de terminar, né? 2 de outubro hoje. E no mês de setembro, no Brasil existe um manifesto para nós conseguirmos mitigar os casos de suicídio, né? Na minha empresa, na sexta-feira, estava todo mundo de amarelo, ou pelo menos com aquela fitinha pendurada no peito,
para dizer que nós nos preocupamos com o suicídio, nós nos preocupamos com as pessoas. E sabe qual que é o dado mais triste do suicídio? É que a pessoa que comete suicídio, não é que ela não quer viver, ela quer viver. Só que a pessoa que comete suicídio, ela não consegue viver. Ela não consegue. Ela pensa o seguinte: se é para viver com essa dor não é vida, essa dor é não vida. E a minha superintendente, ela postou no LinkedIn um relato de um irmão que ela amava tanto, o irmão dela, que cometeu suicídio. E eu pensei, como ela é corajosa de falar abertamente a esse respeito, porque dói, isso dói nas nossas vidas. E eu quero dizer que Jesus Cristo é a única solução. Talvez você está sentindo uma dor tão grande que você pensa, essa dor nunca vai passar, essa dor ela vai continuar para sempre. Mas Jesus Cristo é a solução. Ele pode te livrar dessa dor, Ele pode brotar essa alegria. Meu querido, se você ainda não conhece Jesus, ou se você se afastou dos caminhos de Jesus, eu quero te dizer que Jesus é a única solução para a sua vida. Eu quero te convidar a vir aqui na frente, porque eu quero fazer uma oração por você. Se você quer voltar, ou se você quer conhecer Jesus, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Os meus irmãos vão cantar uma música, e se você se sentir à vontade, ou se você se sentir vontade, vem aqui na frente, eu só quero orar por você. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, segura em suas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Aleluia. Aleluia. Se você quer Jesus, vem aqui na frente. Aleluia. Glória a Deus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, louvado é o teu nome. Pai, nós estamos ansiosos por esse momento. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
meu tempo já acabou. Se você quiser Jesus, ainda dá tempo. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Vem aqui na frente porque Jesus Cristo, Ele quer mudar a sua vida. Jesus, Ele quer escrever uma nova história na sua vida. Ele já te advogou, Ele já pagou a sua dívida do pecado. Ei, você pode ser livre, você pode ser limpo. Jesus Cristo, Ele tem uma nova vida para você. Amém? Vamos lá, vamos lá? Vem Jesus, Glória a Deus. vem Jesus, Nós estamos ansiosos, Senhor. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Igreja, canta isso. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, querido. Saia daqui nessa noite diferente. Amanhã, quando o seu despertador tocar, não coloque na soneca, não. Não faça como eu. Hoje eu ia acordar 7 horas da manhã, eu acordei 9. De glória em glória eu cheguei em 9. Amanhã, quando o seu despertador tocar, dobre os seus joelhos e fala: eu estou ansioso. Mais um dia, eu estou ansioso pela sua volta. Me ensina a esperar, me ensina a aguardar, em nome de Jesus. Aplauda o nome dele, glorifique o nome dele. Aleluia.